Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas seladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelos casos, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por precioso, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. O Paulo está falando essa última vez que o povo lá em Éfeso vai ver Paulo. Ele está indo para Jerusalém, ele está sabendo que ele está indo para morrer. Então, essa última vez que ele vai falar com eles. E a mensagem dele agora é a última mensagem que ele vai pregar para os Éfesos. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todos os rebanhos, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Vamos orar hoje à noite. Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor para me perdoar os meus pecados, limpar meu coração, me encher com seu Espírito para me usar hoje à noite. Eu preciso do Senhor para me usar, para me encher hoje à noite, para pregar sua palavra. Para pregar sua palavra com seu poder, com liberdade, por sua glória, para magnificar o Senhor hoje à noite. Eu peço ao Senhor por o povo da Igreja Batista Macedônia de Cássia, que o Senhor vai trabalhar neles, corações deles hoje à noite, e faz as coisas que eles precisam, nos alimentam, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar, muito obrigado, colocando em pé para honrar a palavra de Deus. O Paulo pregando a última mensagem lá do povo lá em Éfeso, e Paulo tem a mensagem para eles, e Paulo vai falar sobre 3 inimigos dessa igreja, 3 inimigos da igreja lá em Éfeso, e para nós, podemos aplicar para nós hoje à noite, mas ele começa, versículo 28, falando que a igreja não é dos pastores, não é do povo, que a igreja é de Deus. Versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja pertence de Deus, a igreja não é nossa, e a igreja não pertence do pastor, outro pastor, a igreja pertence de Deus. Conversando com o pastor Douglas hoje, sobre essas igrejas, ele tem uma equipe de louvor, mas você assistindo o vídeo, qualquer coisa de equipe de louvor, a pergunta é isso: quem eles está louvando? Porque ele não está louvando Deus, porque Deus é santo, Deus é diferente, e a igreja de Deus pertence de Deus, não é nosso. E Deus colocou o pastor Douglas em cima dessa igreja, Deus colocou ele aqui.
que não é o povo. E se Deus quer para outro pastor, Deus pode trazer outro pastor e tira pastor Douglas, não tem problema. Deus tem habilidade de fazer isso. Isso é bom para nos lembrar. Deus colocou o pastor Douglas aqui e Deus colocou, se você é um membro dessa igreja, Deus colocou você nessa igreja. E se tem algum problema da igreja, preciso orar e pedir a Deus para resolver essas coisas. É graças a Deus hoje à noite, a igreja que Deus é o dono dessa igreja. Amém. E os problemas que nós temos o Pai Celestial, que pode resolver esses problemas hoje à noite. Precisamos lembrar que a igreja não é a pessoa que dá mais dinheiro, a igreja não é uma pessoa que faz mais, a igreja pertence de Deus. E quando nós cantamos, está louvando o Senhor. Quando nós servimos, nós estamos servindo o Senhor. Qualquer coisa que nós fazemos, está fazendo por nosso Deus, que nos comprou com o sangue dele lá na cruz. Amém. Deus é o dono da igreja, e Deus que manda a igreja, e Deus que a igreja quer agradar e quer glorificar. E Paulo quer para eles lembrar que a igreja pertence de Deus. Mas Paulo vai falar sobre 3 inimigos da igreja. Primeiro, em versículo 29, ele fala: porque eu sei isso, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Porque ele falaram que a igreja, para apacentardes da igreja de Deus, como a igreja um grupo das ovelhas. E Paulo fala, depois que ele partir, tem os lobos que querem entrar e destruir a igreja. Tem as pessoas, tem desejo para destruir a igreja, as pessoas fora, que querem entrar e destruir a igreja. E nós precisamos ser cuidado dessas pessoas. Onde ficam essas pessoas, pastor? Eles ficam na internet, eles ficam no YouTube, eles ficam no Facebook. Os pastores, e talvez os irmãos começam a ouvir essas pessoas e eles pregam bem, melhor do que eu, do pastor Douglas, eles pregam bem, as palavras bonitas, mas eles são lobos. Lá em Mateus, Jesus fala sobre os lobos que têm vestimento de ovelha. Como sabe um lobo? Porque as palavras que ele fala é contrária da palavra de Deus. Eu vou falar hoje à noite, a igreja, muitas igrejas foi destruído por causa das pessoas foram querer atacar a igreja, ou querer atacar os pastores, ou querer atacar um membro ou outro, as pessoas que querem destruir a igreja. Jesus vem para trazer vida e vida abundante, mas o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tem as pessoas fora que querem destruir a igreja. Vou falar isso hoje à noite, irmãos. O que nós temos hoje é precioso. A igreja aqui, pastor, a família dele aqui, família precioso, que sacrificam as coisas para ficar em cima dessa igreja. Essa hoje é precioso. Mas quanto tempo para perder tudo que nós temos aqui? Pode ser rápido. A igreja é alguma coisa para valorizar, guardar, porque tem os inimigos fora que quer destruir a igreja, que quer dividir a igreja. E Paulo está falando, tem os lobos cruéis fora, quer entrar e destruir. Os lobos, um animal terrível. Lá dos Estados Unidos tem grande problema com isso. Como resolver o problema de lobo? Tirar, matar. Não tem nada boa para fazer com o lobo. Nada. Ele não faz nada boa. Matar ele, porque ele vai entrar no escuridão, meio-dia, ele vai entrar para matar os ovelhas, para destruir a igreja. E Paulo está falando, tem os lobos cruéis lá, que querem entrar e destruir a igreja. Vou falar, esses lobos existem hoje, e querem entrar e destruir a igreja.
Quando alguém novo chegar na igreja, ora por eles. Porque nós queremos todo na igreja que Deus quiser. Eu lembro um pastor da nossa igreja lá, ele é um idoso, mas ele ensinou no seminário, mas ele é homem de oração. E oração para a nossa igreja sempre foi isso. O Senhor traz as pessoas que o Senhor quiser para a nossa igreja. Porque não todo mundo quer criar e edificar a igreja. E o primeiro aviso, inimigo fora, que quer entrar e destruir a igreja, destruir os lobos, as ovelhas, e quer destruir a igreja. O primeiro inimigo é as pessoas fora, que quer entrar e destruir a igreja. Mas nota o segundo inimigo, em versículo 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Segundo inimigo entre nós. Paulo está olhando os anciões dos pastores que ele ganhou para Cristo, que ele treinou, olhando para o povo lá. Ele está olhando no rosto deles e fala: entre nós tem os inimigos. Jesus escolheu 12 e um foi traidor. E quando Jesus fala com os discípulos, um de vocês, cada um deles fala: é eu? Que eu fiz isso, eu fiz isso. Mas ninguém pensa de Judas. Os irmãos, eu não quero ser este homem. E quando Paulo pregou para os anciãos de Éfeso, Paulo fala com eles: um de vocês, alguns de vocês, vai fazer o quê? Entre outros, levantar homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Mas como acontece? Talvez algum irmão, alguma irmã começa a ouvir as pessoas fora pelo Facebook, YouTube, alguma coisa, um amigo, amiga, começar a falar sobre o pregador. O irmão da igreja começa a ouvir isso, e começa a acreditar as coisas diferentes, fora da palavra de Deus, e começa a falar com os outros irmãos da igreja. E começa a trazer essa doutrina falsa dentro da igreja. Irmãos, não importa se o membro da igreja, o membro da família, qualquer pessoa, quando começa a ouvir alguma coisa que parece estranho, nossa resposta é para, primeira coisa, orar. Segunda coisa, falar com o pastor. Liga para o pastor: essa doutrina é tal, o que o senhor pensa sobre isso? Alguém está falando sobre isso para proteger a igreja. Essas pessoas, irmãos, em Éfeso, que o apóstolo Paulo chegou e treinou e pregou, e Paulo está falando, um deles são o inimigo que vai entrar e atacar a igreja. Os irmãos, o que nós temos aqui hoje de noite é alguma coisa preciosa, de grande valor, e nós precisamos vigiar para proteger o que nós temos hoje de noite. Eu não sei que irmãos entendem, eu já falei isso. A igreja com bom pastor, com boa família, hoje de noite é uma coisa raro no Brasil. O pastor Douglas pode contar as igrejas que não tem pastor. Não tem. Algumas igrejas por muitos anos não tem pastor. O pastor Charles está conversando com ele. Tem uma igreja lá em Tocantins. O missionário foi lá, fundou a igreja, tem prédio, tem tudo, tem povo lá. Mas ele fica doente. Ele mandou chamar por as igrejas, fala: manda alguém, manda um obreiro, manda um pastor para mim. Não tem ninguém. Preciso passar a igreja para outro grupo. Não a Igreja Batista Independente. Porque não tem ninguém lá para ajudar ele. O que nós temos aqui é alguma coisa precioso. Alguma coisa para valorizar.
alguma coisa para vigiar. Porque Satanás quer destruir essa igreja. Quer destruir os irmãos. Destruir sua família. E Paulo está falando para o povo lá em Éfeso, que o inimigo fora, e ele fala entre vocês, tem alguém. Eu não posso falar isso hoje de noite. Paulo é bem ligado do Espírito Santo. Não posso falar tem algumas pessoas aqui, mas eu vou falar isso. Que o irmão ou irmã fica com amargura. A amargura pode destruir uma igreja. É verdade. Falta de perdão. Eu vou falar isso. Entre a igreja, alguém vai fazer mal contra você. Alguém vai machucar você. Talvez eu vou machucar você. Eu estou norte-americano, nós temos costumes diferentes do que aqui. Talvez eu vou fazer alguma coisa, você fica bem ofendido para mim. Sou norte-americano, faz isso, por causa disso, ficou ofendido. Isso acontece. Isso acontece. Não por propósito, não está querendo ofender alguém, mas isso acontece. Mas quando a amargura entrar dentro da igreja, um irmão, ele fica bem chateado, o pastor Timóteo fez isso, o pastor Douglas fez isso contra mim, eu não vou voltar mais na igreja. É porque eles pregam isso, eu não vou voltar por causa disso. Isso está na Bíblia? Mas ele prega. E quando ele prega, ele está pensando de mim. Não sei quem contou ele, mas está pregando por causa de mim. Ficou ofendido. Quando alguém está ofendido, todo mundo ofende ele. Quando alguém está ofendido, os ofensas vêm rápido. Você lembra as coisas que aconteceu anos atrás. Eu lembro quando ele fez isso. Amargura, atrair amargura. E se nós não fica cuidado, a amargura pode destruir a igreja. Já contei. Eu estou parte da igreja lá em Arizona. E a amargura entrou, algum fica machucado e amargurado, mas a igreja fica totalmente destruída. A família do pastor, essa família aqui, dividiram, e tem muito problema lá. Mas a amargura, entre nós vamos destruir a igreja. Fica cuidar do nosso coração. Fica limpa, com perdão. Primeiro inimigo fora. Segundo inimigo entra em nós, os irmãos da igreja. Mas o terceiro inimigo é mais perigoso. O inimigo interior. Realmente eu sou meu maior inimigo. Verdade, pastor. De que qualquer outra coisa. Eu vou dar 4 hoje à noite. Que o inimigo interior hoje à noite. No outro versículo 31. Paulo falou, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Dia e noite, por 3 anos, Paulo pregou a palavra de Deus. E trabalhando, fazendo tendas. Mas quando ele não está fazendo tendas, ele está pregando a palavra de Deus. É fácil para nós falar isso. Não, pastor, eu preciso trabalhar. Eu não posso ter parte disso para ganhar almas. Mas eu vou falar isso hoje à noite, irmãos. Nosso trabalho aqui é para ganhar almas, para pregar o Evangelho para toda criatura. Hoje em dia, as igrejas não fazem isso. Sabe por quê? Preguiça. Preguiça. Posso ir lá jogar futebol por 2 horas, mas não pode andar na rua para distribuir os folhetos. Eu não posso jogar futebol. Lá em Arcos, pastor,
nós temos qual chama? Competição, ganhar um troféu, qual chama isso? Campeonato. Pastor, o senhor vai jogar conosco. Fala, irmãos, eu não tenho 20 anos mais, não tenho 30. Não sei lá, tem 40, mas ainda meu tempo de juventude já passou. Mas eu fui lá, mas eu não andei muito, eu fiquei na defesa. Como um cone lá, se alguém bate com a bola, não vai passar. Mas só isso, eu não fiz muito. Chega no final, porque eu acho que foi apanhado. Quando alguém precisa chutar na bola, não tem pênalti. Pastor vai chutar a bola. Eu falei, isso não é boa ideia, não. Não, mas eu chutei, mas eu não acertei. Não é bem difícil. Mas eu vou falar isso, nós podemos trabalhar, pode ir lá, trabalhar por 8 horas. Mas o que Deus nos chamou para fazer? Ganhar almas. Amém. Pastor, o senhor é o tempo integral, sim, mas o Paulo não é. Paulo fez tendas durante o dia, e por 3 anos, dia e noite, ele prega o Evangelho. E que Paulo fala lá em Éfeso, Éfeso não é uma cidade pequena, mas ele fala no versículo 26, portanto, no dia e de noite vos protesto, estou limpo de sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, pregando dia e noite por 3 anos o Evangelho. As igrejas hoje não crescem por causa de preguiça. Não pregam o Evangelho, vou falar isso, não está orando. Não está orando. Minas, o estado de Minas é um lugar difícil por causa das religiões aqui. Um lugar bem religioso. São Paulo é mais fácil. Vai lá conversar com os povos, mais fácil falar com alguém, eles receber Cristo. Minas é mais difícil. Mas tem os fazendeiros aqui. Quando quer plantar qualquer semente, o que você precisa fazer primeiro? Quebrar terreno. Quebrar terra. E não só quebrar uma vez, mas quebrar bem quebrado antes de plantar. Quando a terra é mais dura, preciso mais oração. Pergunto hoje à noite, essa igreja tem força suficiente para orar por Cássia, para ganhar Cássia para Cristo? Amém. Preguiça, nós assistimos televisão, 1 hora de televisão, mas nós não podemos orar por 1 hora. 1 hora, Jesus foi lá com os discípulos, Jesus indo na cruz, eles não entendem isso. Eu não vou criticar eles, porque nenhum discípulo entendeu, acho que Deus fechou os olhos, não entendem, mas Jesus está indo lá para morrer, Jesus está suando, gotas de sangue, e Jesus fala, você pode orar comigo? O Senhor Jesus, que fez milagres, não pode orar comigo. Pastor, se eu estou lá, eu vou orar. Não, se você está lá, você vai dormir também. Você não é mais espiritual de Pedro, Tiago, o João não é. Mas depois da ressurreição, eles oraram por 10 dias. A igreja não cresce por causa da preguiça. Eu não estou fazendo igual do Paulo fez. Eu não falo, não, pastor Timóteo aqui não. Mas Paulo é nosso exemplo. Paulo é nosso exemplo. Se nossa igreja vai fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos ganhar a vitória em cima de preguiça. Oração, pregação, evangelização para a nossa cidade. Semana passada, nós distribuímos folhetos à cidade inteira. Hoje Josué fala, pai, quando o senhor vai lá, o senhor vai falar sobre distribuição, mas em inglês é outra palavra, que é difícil combinar as palavras, é difícil, você vai derrubar tudo, pastor.
Todo não vai acertar nenhuma língua. Distribuição é difícil para mim falar. Nós já passamos, pastor, acabou, todo mundo tem folheto lá, acabou, próximo ano. Meus irmãos, qualquer igreja pode falar hoje que nós distribuímos folhetos de toda casa. E não sei todo caso, mas quase todo caso. E se perdeu um, alguns recebeu 2, 3, para dar para o vizinho. Parou, pastor. Não parou. Preguiça, o inimigo que mata a igreja. Essa garagem é bom. Eu não sei que você está contente em ficar aqui ou não. Alguém está contente em ficar aqui ou prefere um prédio? Quem prefere ficar aqui? Alguém? Não, irmã, quer ficar... Oh, pastor, está orando muito por isso. Mas quando nós chegamos no prédio, pastor, chegou, pode relaxar. Não. Exato. Não. Isso que já falei. As igrejas têm prédio, acabou. Eles vêm lá sentar no banco, não tem banco estufado. Essa igreja é bem luxo hoje à noite, tem banco estufado. Amém. Se eu pregar muito longe, vocês vão dormir, porque é bem confortável. Até alguns bancos vai reclinar, pode reclinar assim. Não, se não reclinar, não. Mas estou falando hoje à noite, a igreja fique preguiçoso. O inimigo que mata a igreja é preguiça. Versículo 31, segunda coisa. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Primeiro é preguiça. Segundo é coração dura. Ele fala sobre lágrimas. Paulo chora por causa do povo lá em Éfeso. Ou em Salmos 126. Versículo 5 e 6. Os que semeiam, Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu falei com o povo lá do evangelização, a palavra de Deus semente, folheto semente. Mas o que é a chuva? Onde vem a chuva? A chuva é nossas lágrimas, que está lagrando, que está dando lágrimas para o povo que está perdido, com coração quebrantado, coração que quebraram para o povo que está indo no inferno, hoje à noite, com lágrimas. Pastor Alberto Nichols, ele prega forte, ele prega a palavra de Deus, convicção, mas quando ele pregou, ele tem lágrimas. Eu não lembro 1, 2 vezes preguei com lágrimas. Mas irmãos, onde estão nossas lágrimas por povo em Cássia, que está indo para o inferno? Verdade. O Senhor Jesus, nosso exemplo, um versículo quase mais curto da Bíblia em português, que Jesus chorou. Outra vez, Jesus está olhando de Jerusalém chorando. Jeremias, no Velho Testamento, o profeta que chora. Onde estão nossas lágrimas hoje à noite? Compaixão. A igreja sem compaixão é a igreja que vai morrer. Nossa igreja tem música diferente para glorificar Deus. Padrão de vestimento é diferente para glorificar Deus.
Ah, pastor, ninguém vai chegar da nossa igreja, nossa música, vestimento. Como nós vamos ganhar essa coisa, ganhar as pessoas com oração e com compaixão? Amém. Uma coisa que acontece, as pessoas com padrões ficam duras, como os fariseus. Nós somos melhor do que eles. Nossa, é melhor alguém chegar na igreja usando viciado com drogas, ou álcool, cheiro ruim, fala, não deixa eles entrar na igreja, os bancos estufaram, não deixa eles sentar aqui. Não, nós queremos eles sentar aqui. A prostituta, um pastor, ele ganhou 2 prostitutas para Cristo. Pastor Vanderlei, lá em Divinópolis. A família parou de chegar. Não, tem prostituta dentro da igreja. Irmãos, eu quero prostitutas dentro da igreja. Salvo! Para ouvir a palavra de Deus. Quem precisa do Cristo mais de prostituta? Viciaram em drogas, o álcool. Isso, não, pastor, quero um homem rico chegar aqui. Um homem rico, tudo bem. Mas está aqui para ganhar almas para Cristo, para chorar. Para chorar. Se Deus hoje à noite fez uma medida da nossa compaixão pelas nossas lágrimas, não aqui na igreja, mas em nosso quarto, em casa, chorando. Talvez cada pessoa aqui tem alguém perdido, que você conhece, está orando para eles. Nós precisamos orar por eles, porque não é que eles podem ver nossas lágrimas, mas é interessante, Deus pode ver nossos corações, mas Deus vai fazer notar nossas lágrimas. Tem um livro lá no céu que anotaram nossas lágrimas. Os irmãos, essa compaixão nós precisamos. O inimigo, preguiça, coração dura, sem compaixão, vai matar a igreja. Matar a igreja. Versículo 32. Versículo 32 de Atos 20. Atos 20, versículo 32. Irmãos, está bom? Amém? Amém. Só tem mais 2. Pois eu vou terminar lá em Filipenses. Filipenses tem quatro capítulos. Lá em capítulo 3, que no início do capítulo 3, ele tem 4 capítulos, mas no início do capítulo 3, Paulo fala finalmente, que está terminando, mas ainda tem mais 2 capítulos. Número 3, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar, para dar herança entre todos os santificados. Terceira coisa é superficialidade. As pessoas superficial, não está edificado, não é maduro, as pessoas que não crescem. Ele tem esse problema lá em Hebreus capítulo 5, pode guardar seu mão aqui, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Do qual muito tempo que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito, tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta no leite,
não está experimentando na palavra da justiça porque é menino. As pessoas que não crescem, os irmãos, a responsabilidade por seu crescimento não é o pastor, não é. Pastor hoje de manhã fala sobre babá. Pastor não é babá. Se quer chorar, ele está disponível. Pastor, não. Mas eu vou falar isso hoje à noite, irmãos. Nosso crescimento, o desejo para Deus é para nós crescer espiritualmente, para ser maduro espiritualmente, não para ser um menino mais. E o povo aqui em Éfeso, Paulo está falando que a palavra de Deus tem força para vos edificar, que você fique edificado, os adultos da palavra de Deus. O autor de Hebreus está falando que você está salvo por muito tempo, mas agora é como o menino está bebendo leite, não está comendo carne mais. Os irmãos, a responsabilidade para crescer é nossa responsabilidade. Eu não posso culpar ninguém que eu não cresci. Eu tenho um irmão aqui, a palavra de Deus. Tem uns países lá que eles proibiram a palavra de Deus. Lá em Rússia, China. Mas alguém está contando uma história sobre um grupo das pessoas. E cara desse grupo, várias pessoas têm parte da palavra de Deus. Por exemplo, uma pessoa tem 1 Pedro, outra tem 2 Pedro. Eles vão chegar e eles vão trocar a palavra de Deus. E essa noite, eles abriram, começam a ler a palavra de Deus, mas ele percebe que eles não têm. Só uma pessoa tem a palavra de Deus, mas todo mundo conhece, já decorou a palavra de Deus. A mulher chega para esse homem, eu acho que o pastor, fala, olha, nós temos desejo para um dia, vamos ficar com vocês lá dos Estados Unidos. Ele fala, não faça isso não. Ele fala, nós precisamos ser mais de vocês. Porque eles têm mais valor da palavra de Deus. Dos Estados Unidos é normal. A pessoa tem 3, 4, 5 Bíblias em casa e nunca lê a palavra de Deus. Mas irmãos, o que nós estamos fazendo com nossa vida cristã? Essa igreja não começou agora, não começou este ano. Essa igreja começou 9 anos atrás. 9 anos atrás. Então, nós começamos a reunir o ano passado, organizamos este ano, mas essa igreja está aqui por 9 anos. Não tem mais desculpa por nenhum irmão dessa igreja que está salvo por 8, 9 anos. Pastor Everett está pregando para os irmãos. Vocês têm a palavra de Deus, mas ainda está superficial. Não tem nenhum desculpa. Amém? É amém? Amém. Sabe uma característica da criança? Eles querem o que é minha. Tem 10 brinquedos lá no chão, mas sabe qual brinquedo eles querem? Não, se uma criança tem isso, o outro quer isso. Não importa, tem mais 9. Ele quer isso, é meu. Amém? As crianças ficam ofendidas bem fácil. Eles querem o que é meu. Os adultos não. O adulto é mais maduro disso. Eles entendem que tem mais neste mundo do que é meu. E a igreja precisa dessa maturidade. Que não é meu, mas o que é para a glória de Deus e que é melhor da igreja. As pessoas que é facilmente ofendido e as pessoas que não são maduros. Que a pastor precisa pregar as coisas, talvez é difícil.
É difícil sobre vestimento. Mas uma coisa, no cristão maduro, se é na palavra de Deus, a palavra de Deus fala isso, não é para ficar ofendido. Para falar, pastor, a palavra de Deus fala isso, eu preciso aceitar. Porque as pessoas que ficam superficial, que não cresce, que ainda é um menino, pode destruir a igreja. As igrejas lá dos Estados Unidos, eles têm tapete lá. Tapete? Tapete no chão? Carpete. Carpete lá. Um grupo quer verde, outro grupo quer vermelho. Eu não gosto de verde, eu quero azul, mas se na igreja tem verde, também tudo bem, porque tapete não é... Mas as igrejas dividiram porque eles são crianças. Crianças. Eles não crescem. Conhecem a palavra de Deus, talvez, mas eles não crescem. Edificação, deixa o Senhor nos edificar na palavra de Deus e deixa nós crescer. O pastor pregou sobre isso hoje de manhã, sobre crescimento. Última coisa, versículo 33. Paulo fala de ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestimento. Ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Cobiça, inimigo interior que dá para destruir a igreja. Cobiça, vou colocar inveja lá também. Outro irmão tem alguma coisa que eu não tenho, mas porque eu não tenho e mereço tudo isso. Mas cobiça é falta de satisfação do que nós temos. O Paulo, ele não tem família. Não tem esposa, não tem filhos. Paulo não tem uma casa. Sabe quem mais não tem uma casa? O Senhor Jesus. Quando os discípulos vêm para Jesus, falam, olha, o filho do homem não tem casa. Não tem lugar para deitar a cabeça. Porque a vista, quando o nosso vista fica aqui, o justo viverá pela fé, não pela vista. Se nós estamos vivendo por este mundo, nossos olhos estão aqui, e não vivendo por as coisas de lá. Porque nosso lar é eterno, nosso lar é celestial. Nosso Salvador Jesus Cristo está lá. Amém. Se algum irmão ficou ofendido quando o pastor prega sobre dinheiro, o problema não é a pregação, não é a palavra de Deus. Vamos pensar, o irmão chega com carro luxo, bom. Pastor chega com carro luxo, bom, melhor do que eu. Meu carro é 2005. Mas eu gosto. Eu gosto porque é meu. Mas cobiça, inveja, desejo alguém, o que outra pessoa tem. Mas sabe o que você tem? Que Deus tem para você. Amém. Que Deus tem para você. E Paulo falou, se nós temos comida e vestimento, todo mundo agora tem vestimento. Amém. E talvez todo mundo comeu hoje. Se não, talvez não é por causa de falta de comida. Amém? Paulo fala, fica contente com essas coisas. Para ficar mais feliz, para desejar as coisas que você tem. Porque um dia Jesus vai voltar. E este mundo, que algumas pessoas acreditam que isso é no reino, eles vão herdar essas coisas. Falam, não, tudo bem. Quando Jesus Cristo volta, tudo que eu tenho é para você. Porque eu não estou aqui, eu vou lá para ficar com Jesus. Amém. Quando nós vivemos por as coisas aqui,
nós nunca vamos ficar contentes. Alguém fala, não, pastor, se eu ganhou a loteria, todos os meus problemas acabou. E tem não sei um livro, mas tem as histórias das pessoas que ganhou loteria, que a vida deles está totalmente destruída. O casamento destruído, até o esposo matou o outro, as outras pessoas vêm roubar as coisas que ele tem, a vida deles completamente destruiu. Pequenas pessoas que ficam melhor depois ganham a loteria do que antes. Se Jesus não resolve seus problemas, com certeza a loteria não vai resolver. Se Jesus não pode resolver nossos problemas, com certeza o dinheiro vai resolver. Verdade. Não preciso ser rico para ter mais dinheiro. Não pode ser. Paulo fala, eu não cobicei nada que vocês têm lá. Paulo está servindo Deus. E cobiça é uma distração. Eu quero isso. Servindo Deus. Sua vida é a vida que Deus deu para você. Amém? Deus não chamou você para viver a vida de qualquer outra pessoa hoje à noite. E sabe que vai ajudar nós a ficar contente e satisfeito? Gratidão. Gratidão. Agradecer ao Senhor para as coisas que nós temos. Vou falar isso, irmãos. Quando tem uma oportunidade na igreja para agradecer a Deus por alguma coisa, e ninguém fala, né? Somos poucos. Para mim, com certeza, lá em casa, talvez não está dando graças, não. Amém, pastor? Amém. Irmãos, a igreja cheia de gratidão. Nós temos tanto hoje à noite para agradecer ao Senhor. Tanto. Pastor, não tem o que eles têm. Nós não é deles. Mas, irmãos, nós temos muito para agradecer a Deus hoje à noite. E para nós hoje à noite falar, Senhor, agradeço por isso, agradeço por isso, agradeço por isso, agradeço, eu agradeço por minha esposa, uma bênção, minha esposa fiel, minha esposa está comigo por mais de 20 anos, comigo, milagre. Tem 2 filhos, Josué e Rebeca, os melhores filhos do mundo, porque eles são meus. Rebeca fala, pai, quero mais. Se Deus me deu mais, tem mais 2 lá no céu, mas tem 2 filhos maravilhosos hoje à noite. Uma bênção, amém. Falei com meus filhos, fala com Josué, eu tenho um sonho, que eu tenho um menino de 12 anos. E acordei, meu sonho foi realizado. Mas, irmãos, hoje à noite nós podemos passar tempo agradecendo a Deus por as coisas que nós temos. Agradeço ao Senhor por essa igreja, por as famílias dessa igreja. Toda a família dessa igreja. Por Douglas, que recebeu Cristo, ele está aqui, ele é fiel. Amém. Eu posso falar hoje à noite, o Douglas e a vida dele, fidelidade, e uma grande irmã Hilda está conosco hoje à noite. Pastor Douglas, família dele, uma bênção, eles são fiel. Amém? Amém. Amém, eles são fiel. Irmão Johnny, Carol, irmão Jonas, Ana, irmã Gilda, irmão Beto, os irmãos. Nós temos muito hoje à noite para agradecer a Deus. Amém. E nós precisamos hoje à noite agradecer ao Senhor o que nós temos. Cobiça vai destruir a igreja e pode combater isso com gratidão. Amém. Não tem custo para agradecer ao Senhor. Não tem custo. Conta as bênçãos. As bênçãos que nós temos hoje à noite para nós. Já falei, a igreja aqui, alguma coisa preciosa. Eu não sei que os irmãos entendem
Qual é especial essa igreja hoje à noite? São Sebastião é uma cidade grande. Hoje à noite não tem uma igreja igual disso. Pode falar hoje à noite, tantas cidades em Minas Gerais hoje à noite, que não tem uma igreja igual disso. É muito especial hoje à noite. Mas tem os inimigos fora, entre nós, no nosso interior, hoje à noite, quer destruir a igreja. Paulo falou com eles, versículo 31, portanto, vigiai. Vigiai. Quero convidar os irmãos hoje à noite para vigiar o que nós temos hoje à noite, que Deus vai proteger, e Deus vai abençoar, e Deus vai fazer muito mais em nosso meio.